Olá, meus amados irmãos e ouvintes que estão ouvindo esse vídeo. Para mim é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto, membro da Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, o qual faço o trabalho nos presídios e conto com as vossas orações também. Quero compartilhar com vocês nesta hora uma devocional e gostaria de ler um versículo, então, para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus, tá bom? O versículo que eu quero ler hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Vamos ler, ver o que diz a palavra de Deus? Diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos por esse momento, ó Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui juntos, gravando esse vídeo, ó Deus, para que possa nos abençoar e abençoar aqueles que estão ouvindo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Então, eu creio que muitos conhecem essa história de um jovenzinho, o menor dentre os seus irmãos, que teve essa vitória dada por Deus, vencendo esse gigante. O seu pai o manda, né, ele levar alguns pães, alimentos para os seus irmãos, seus 3 irmãos mais velhos que estavam lá ali naquela batalha. E Davi vai em obediência ao seu pai, porque, como sabemos, Davi era aquele que trabalhava, né, cuidando das ovelhas do seu pai. E então Davi, ele vai em obediência ao seu pai, levar esses alimentos para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele contempla então o exército de Israel, as fileiras, né, em batalhas, os 2 exércitos dos filisteus e de Israel, e o povo amedrontado. Por que eles estavam amedrontados? Porque de manhã e à tarde se levantava o gigante Golias, né, um homem muito grande, que fazia o povo tremer mesmo, de medo. Né? E esse gigante os desafiava, para que se levantasse alguém para guerrear com ele. E aquele que vencesse esta batalha seria servo uns dos outros, né? Então Davi ficou muito chateado com essa situação, pois ele sabia o Deus que ele servia, ele já tinha tido experiências ao cuidar das suas ovelhas, ele já tinha tido experiências no campo, né, matando o leão, matando o urso, e Deus dando essas vitórias para ele. Davi não ficou quieto. Davi se levanta então para lutar. Ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. Mas diante dessa história, eu sei que vocês conhecem, eu gostaria apenas de destacar 3 lições que nós podemos aprender, né, dentro dessa história. Podemos aprender muitas lições, mas dentro dessa história eu destaquei 3 lições que nós podemos aprender com Davi e com a vitória que Deus deu a ele. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que não existe nada maior que o nosso Deus. Aquele gigante era muito grande, mas Davi confiou nas promessas de nosso Deus e ele não temeu. Ele confiou em Deus, que Deus daria vitória, apesar daquele gigante ser experiente nas batalhas e grande. Em segundo lugar, não adianta se esconder ou esconder algo de Deus. Ele tudo conhece e tudo vê. Né? Nós vemos ali que o povo estava escondido, amedrontado, diante daquela situação, né? Diante daquele gigante, aquele homem que estava blasfemando contra Deus e contra o povo de Israel. Então, se você tem alguma coisa, coloque diante do altar de Deus. Ele pode estar te perdoando, pode estar resolvendo a sua situação. E, em terceiro lugar, tenha coragem para enfrentar as lutas, confiando sempre que a vitória virá do Senhor.
A vitória sempre virá quando confiamos em Deus, no nosso Deus, quando lutamos com as armas que Ele nos dá. O versículo que nós lemos, nós vimos que Davi venceu o gigante sem ter uma espada nas suas mãos. Então Deus deu vitória para ele e Deus dará vitória a cada um de nós quando confiarmos em Deus e colocarmos as nossas vidas diante dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar, proteger, abençoar a sua vida. E você ainda que não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, faça hoje, faça agora. Ele está de braços abertos te esperando para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.